Oi, vamos ver aqui o assunto de composição de movimento. Mas antes, a gente vai ver a relação entre a velocidade e o referencial e, consequentemente, a trajetória e o referencial. Vamos ver principalmente as mudanças que ocorrem quando a gente muda de referencial. Aqui nesse exemplo aqui, tem um movimento de um ônibus e uma pessoa sentada na terra, né? Essa pessoa que está sentada na terra, podemos dizer que ela está parada, né? Mais comumente a gente diz que ela está parada, e podemos levar em consideração que o ônibus está adquirindo uma velocidade, tá? Eu vou botar aqui a setinha da velocidade para indicar que é a velocidade do ônibus, tá? Então, a gente vai analisar a trajetória e a velocidade desse homem aqui, que está dentro do ônibus, tá? Então, primeiramente vista por uma pessoa que está aqui na Terra. A pessoa que está aqui na Terra, ela está no referencial da Terra. Então eu vou colocar aqui uma setinha aqui. Isso aqui não é velocidade, é só vamos dizer assim, é um portezinho aqui fixo na Terra, né? Para indicar que aqui é a Terra. Então, para indicar movimento, né, em relação à Terra, o objeto tem que, no decorrer do tempo, mudar a posição dele, né? Se ele estiver chegando mais próximo, a posição dele vai ficando menor. Se ele estiver se afastando, é o contrário, a posição vai ficando cada vez mais maior, mais distante, né? Então, como é que a gente mede a velocidade? É do jeito que eu acabei de falar, medindo o quão distante o objeto, ou próximo o objeto está de um referencial, de um marco. Então, o homem colocou o referencial bem em cima dele, né? Sentou em cima do referencial aqui, ficou sentado aqui, e ele percebe que esse homem ele está se aproximando, a distância dele está cada vez menor em relação ao referencial. Então ele vai dizer que esse homem tem uma velocidade que ele podendo medir, né, ele mediria que do mesmo jeito que o ônibus está se aproximando, esse homem aqui também está se aproximando. Então ele tem a mesma velocidade do ônibus, tá? Tem a mesma velocidade do ônibus. Destacar aqui, tem a mesma velocidade do ônibus. Tá. Então, esse homem aqui vai dizer, olha, ele tem a mesma velocidade do ônibus e ele está vindo em linha reta, ele está percorrendo uma trajetória retilínea em direção a mim. Ok? A orientação dele é chegando para perto de mim, vai acabar passando do meu lado. Aí, a gente pede a opinião aqui dessa senhora. Minha senhora, como é que você vê aqui o movimento desse senhor aqui? Aí, essa senhora, ela não vai considerar o referencial da Terra. Ele não vai considerar esse referencial, não está nem aí para ele. Ela vai se achar o centro aqui de tudo. Então ela vai considerar ela como referencial. Então ela vai colocar o referencial nela. Quando ela faz isso, ela colocou o referencial dentro do ônibus, o próprio ônibus, né? Preso aqui no ônibus. Então ela vai medir a distância com que esse senhor aqui muda com o tempo, né? A distância desse senhor para o referencial com o tempo. Ela vê que não há mudança nenhuma. Aí ela diz, não, esse senhor aqui está parado, a velocidade dele é zero, né? Porque ela não está levando em consideração esse referencial da Terra. Aí ela diz, a trajetória dele é ficar parado nesse banco aí, ela não sai. Então, para essa senhora aqui, nós temos uma trajetória fixa
né, com a velocidade zero. Para esse senhor aqui, nós temos uma velocidade diferente de zero, que é a mesma do ônibus, e uma trajetória retilínea, né, totalmente diferente do que foi visto pela mulher, né? Então a mulher e o homem aqui, eles veem esse objeto com trajetória diferente e velocidade diferente, tá? O movimento e o repouso de um corpo depende exatamente do referencial, tá? E a gente vai ver nessa descomposição de movimento que o referencial muda a trajetória do objeto, tá? Mas é preciso a gente ter uma atençãozinha sobre o que é velocidade, tá? Porque velocidade é um vetor. E a velocidade, a gente começa estudando apenas pelo valor numérico dela. Por exemplo, a velocidade de valor numérico 20 km por hora. O ônibus está a 20 km por hora. Tá? O ônibus está a 20 km por hora. O ônibus está a 20 km por hora. Isso quer dizer que ele tem a rapidez dele, mas não tem uma informação. Ele está a 20 km por hora indo para onde? Ele está indo passar para o lado desse senhor, ele virou ali, foi para sei lá, para outro terminal, ele está indo para o centro. 20 km por hora é uma informação que não me diz direito a trajetória dele. É preciso, além de saber a rapidez com que ele está se deslocando, é preciso também saber a orientação para a gente descobrir a trajetória. E para saber a orientação, a gente precisa saber mais duas coisas da velocidade. Qual é a direção e qual é o sentido. Tá? Direção é... Você traça assim, um pedaço de uma reta, tá certo? Tá aqui a reta. Você traça um pedaço da reta e diz assim, olha, a direção da velocidade é essa aqui. Então ele tende a ir nessa direção, tá? Apontou para a direção correta, é onde ele tende a ir. A velocidade é essa, tá? E o sentido é que ele pode, nessa direção, ir em qualquer um dos dois sentidos. Ou vai para um lado, ou vai para o outro. Em outras palavras, você vai colocar uma setinha no final, ou apontando para um lado ou para o outro, certo? Essa setinha aqui é o sentido, e esse segmento de reta aqui é a direção da velocidade, tá? Então, sabendo a direção, sabendo o sentido e sabendo o valor, que em física é chamado de módulo, sabendo esse valor aqui, que é chamado de módulo, aí sim eu tenho como descobrir a trajetória do objeto, tá? Então aqui para explicar direito assim o que é, como é que a gente descobre essa direção, tá? A gente tem esse exemplo aqui e tem também um outro exemplo que não é curva. Aqui é uma trajetória, mas primeiro vamos primeiro traçar uma trajetória retilínea, né? Uma trajetória retilínea, que é uma reta. O objeto está aqui e está se movendo nessa reta. O movimento dele é uma reta. Então, ele vai... a direção do movimento dele vai ser a mesma da trajetória. Vou só colocar aqui uma setinha, porque se a gente está colocando trajetória, é bem costume dizer qual é o sentido positivo da trajetória, né? Mas eu vou botar só a setinha por causa disso. Mas vamos voltar aqui para agora analisar aqui a velocidade desse móvel. Como é que eu represento? Bom, se ele está andando numa reta, então a velocidade dele tem a mesma direção da reta. Então, mesma direção, ó. Ela não cruza, assim não tem a mesma direção. Tem a mesma direção. Bom, se tem a mesma direção, eu já coloquei agora, mesma direção. Agora ele está indo para esse lado ou para o outro lado?
Aí quem vai me dizer isso é o sentido. Então, ó, representei a velocidade desse jeito. Como eu poderia ter representado a velocidade? Assim, certo? Se eu representasse a velocidade desse objeto, se eu representasse ela assim, quer dizer que ele estaria ele estaria indo nessa direção aqui, tá? Mas isso aqui é só para exemplificar, tá? Seria uma outra reta que ele estaria andando, né? Então, a direção e o sentido para quem está numa trajetória retilínea é fácil. E quando está numa trajetória curva, né? Quando ele está andando em uma curva, não é uma reta, então ele vai passar por todos os pontos dessa trajetória. Certo? Em cada ponto desse, a velocidade, a direção da velocidade é sempre tangente à curva. Tangente quer dizer que ela vai só tocar em um ponto assim, vai tipo passar assim de raspão. É uma reta que passa de raspão, tá? E o sentido é o sentido do movimento, né? Então aqui eu represento a velocidade do corpo se ele está numa curva. Se ele estiver andando numa curva. Que no caso aqui é melhor explicar, é mais fácil ser entendido nesse exemplo aqui. Porque a gente pode fazer esse experimento facilmente, né? Que é assim, essa bolinha está girando, né? Então ela tá percorrendo essa trajetória pontilhada, ela está seguindo essa trajetória, tá? Nesse ponto aqui, a velocidade dela eu posso representar pela direção e o sentido, certo? A direção é uma reta tangente à trajetória. Então eu posso colocar a direção sempre tangente à trajetória. Então, aqui é a velocidade, tá? A tendência do corpo era seguir em linha reta. Ele só não segue em linha reta porque tem uma força aqui representada por essa corda puxando a bolinha. Então ela faz ela girar, a velocidade dela girar. Mesma coisa aqui, tem uma força aqui que essa cordinha faz na bolinha, faz ela girar. Aqui, nesse ponto aqui, a velocidade continua sendo tangente à trajetória. E já está desenhado aqui, ó. Né? A direção continua sendo tangente à trajetória. Só que a corda se rompeu. Certo? A corda se rompeu. Então, o que aconteceu? Perdeu-se essa força aqui. Então, a força que fazia ela girar, não faz mais ela girar. O que vai acontecer? Ela vai seguir em linha reta. Certo? A trajetória vai ser agora uma linha reta, né? Porque não existe mais uma força puxando, então ela vai seguir a direção da velocidade com que ela estava, tá? A setinha aqui do sentido, a direção e o valor, o tanto que ela está girando, me dá a condição de saber tudo sobre o movimento, né? Se o sentido fosse o contrário, ele giraria só me diria que ele estaria girando no sentido contrário ao que ele realmente está. Se o sentido da setinha fosse ao contrário, né? Se o módulo da velocidade, se o valor fosse maior, isso quer dizer que ele estaria rodando mais rápido, né? E a direção da velocidade é uma característica sempre ser tangente à trajetória, tá? Beleza? Então a gente vai, eu quero que vocês primeiro entendam esse negócio de tangente à trajetória. A gente vai fazer um exercício para poder ir assimilando isso aí, tá?